Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 18 de janeiro, quinta-feira, está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Meus irmãos, nós continuamos aqui no tempo comum, continuamos acompanhando o Evangelho de Marcos. Estamos aqui contemplando ainda a vida pública de Jesus e, nesse momento, Jesus se retira para a beira do mar, junto com os discípulos. A gente não pode saber o que é que Jesus pretendia ali, se pretendia tirar um tempo para rezar, se ele pretendia tirar um tempo para formar mais de perto os seus discípulos, ou simplesmente para descansar junto com eles, para conviver, talvez, depois de tanto tempo em missão. Mas o certo é que Jesus se retira para a beira do mar, mas as pessoas da Galileia começam a segui-lo. E pessoas de vários lugares. Isso aqui Marcos deixa claro para que nós percebamos que, a essa altura, Jesus já é muito popular, é muito seguido pelas pessoas, especialmente porque as pessoas querem receber curas, receber milagres ou, quem sabe, ver essas curas e esses milagres acontecerem. Jesus era um pregador, um taumaturgo, ou seja, alguém que realizava milagres, que realizava curas também, que atraía muita gente, que atraía multidões. E aí vinha gente, diz São Marcos, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Rio Jordão, de Tiro, Sidônia, ou seja, de diversos lugares de Israel. As pessoas saíam para ir ao encontro de Jesus. E percebam que, mesmo sem que Jesus tivesse um lugar fixo, onde as pessoas pudessem encontrá-lo, as pessoas o buscavam e acabavam encontrando e ele, digamos assim, se deixava encontrar. Isso é significativo porque, até então, as pessoas os israelitas, tinham lugares fixos de referência. O principal deles era o templo, que ficava em Jerusalém, e os outros lugares que também eram importantes eram as sinagogas. A gente percebe, inclusive, Jesus no início da sua vida pública fazendo uma pregação e curando um homem de mão seca exatamente numa sinagoga. Mas é significativo que logo depois de fazer essa pregação e essa cura na sinagoga, Jesus sai. No Evangelho de Marcos ele vai para a casa de Pedro e daí para diversos outros lugares. Isso para deixar claro que a partir da chegada dele, Deus feito homem, não existem mais lugares restritos onde as pessoas podem encontrar Deus. Deus vai visitar as pessoas nas suas casas, como é o caso de Jesus que visita Pedro. Deus vai à realidade das pessoas e se deixa encontrar. Ele vai para perto do mar, ele vai mais para o interior, ele vai para uma cidade de pescadores, vai para uma cidade de samaritanos, ou seja, é um Deus que se deixa encontrar. Não é um Deus preso ao templo, não é preso às sinagogas, mas ele se deixa encontrar nas mais diversas circunstâncias. No caso do Evangelho de hoje, ele é encontrado pela multidão e o número de pessoas é tão grande
que para que ele não fosse comprimido, diz São Marcos, pela multidão, ou seja, ele não fosse amassado pela grande quantidade de pessoas que havia ali, ele tem uma ideia. Ele pede aos discípulos que providenciem uma barca, os discípulos fazem isso, e ele faz a sua pregação para a multidão naquela barca. E aqui tem algumas coisas que são significativas também. Primeiro, Jesus, ele anuncia a sua palavra e ele se revela para as pessoas utilizando uma barca. A barca, nas Sagradas Escrituras, especialmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a barca é símbolo da igreja. Ou seja, Jesus quer se apresentar ao mundo a partir da sua igreja, a partir da barca que ele escolheu para si. E a gente poderia ir mais além. Jesus, ele quer se revelar ao mundo a partir de pequenas barquinhas, com as quais ele quer contar ainda hoje. Sim, eu posso me identificar como uma barca, assim como você também, assim como a nossa comunidade, assim como as nossas famílias, assim como a igreja inteira. São barquinhas que, nas diversas realidades do mundo, não presas à sinagoga, ao templo, a lugares específicos, mas em todas as realidades da vida social, da vida comum, da vida secular, Jesus pode ser encontrado a partir dessas barcas, que somos eu, você, as realidades em que nós nos encontramos. Jesus quer continuar utilizando essas barcas para se revelar, para salvar, para ensinar, para curar. E aí vale a pena nós meditarmos hoje. Eu tenho permitido que Jesus use essa barca que sou eu, essa barca que é a minha vida? Tenho permitido que isso aconteça? Ou será que eu tenho me deixado cair na tentação do eu não sou digno? Ele não quer se utilizar de mim? Deus é muito distante? Não. Ele quer se aproximar e mais ainda. Ele quer utilizar-se da minha vida e da sua vida para se revelar para outras pessoas, como o Salvador, como o Cristo, como o Messias, como o Filho de Deus vivo. Nós estamos permitindo que Ele faça isso na nossa vida, na nossa barca, a partir de nós para a vida de outras pessoas? Temos nos permitido ser essa barca que o Cristo utiliza para chegar às pessoas? Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele quer se utilizar de nós. E é uma honra servir nosso Senhor. É uma honra ser, nos dias de hoje, a sua barquinha. Nos permitamos assumir essa condição de serviço, de humildade. Segundo, Jesus, ele escolhe a barquinha, que a barquinha fica no mar, ou seja, no lugar mais agitado. Na Bíblia, o mar representa lugar de agitação, de caos, de insegurança. Enquanto que as pessoas ficam às margens, ou seja, ficam na terra, no lugar mais firme. Isso para dizer que a palavra de Deus, a cura que Deus tem para nós, a salvação que Deus tem para nós, pode vir das realidades mais inseguras, mais instáveis. E muitas vezes, pessoal, é isso que mais nos amadurece. São aquelas situações em que Deus se revela, Deus fala a partir de instabilidades que aparecem na nossa vida, a partir de crises, de provações, de perseguições. Assim como Ele se revela aqui nessa passagem do mar para a terra, Ele pode sim se revelar na nossa vida das situações de tribulação, de agitação, para gerar salvação e firmeza na nossa realidade, uma maturidade maior, uma santidade maior. Por isso, tenhamos muita sabedoria para aproveitar essas situações de crise, de tribulação, sim, aproveitar. Porque se Deus permite que elas apareçam, se Deus permite falar para nós, se manifestar para nós a partir de uma barquinha no mar, ou seja, da agitação, da insegurança, é porque essa agitação e essa insegurança podem e devem ser ocasiões de cura e de santificação na nossa vida. Se eu estou passando por isso, que eu pergunte para Deus, com muita humildade, com muita sinceridade: Senhor, o que Tu queres me ensinar? O que Tu queres falar? O que Tu queres realizar em mim a partir dessa agitação na qual eu preciso Te ver?
Assim como essas pessoas viram Jesus se manifestar do mar, da agitação, como eu posso te ver em meio a tudo isso, Senhor, que está acontecendo? Por fim, Jesus realiza muitas curas, pessoas se jogam, um sinal de muita confiança, se jogam sobre ele para tocá-lo, e ele e os espíritos maus vão caindo aos pés de Jesus e revelando que ele é o Filho de Deus. E aí vem um tema muito comum no Evangelho de Marcos, vocês até já devem ter percebido aqui no Palavra Encarnada, que no Evangelho de Marcos, em muitos momentos, Jesus manda que os demônios se calem para não revelar que ele era o Filho de Deus. É o tema que os teólogos chamam de o segredo messiânico no Evangelho de Marcos. Jesus não permite que revelem que ele é o Messias. Mais para frente no Evangelho ele vai dizer isso para os discípulos também, para os apóstolos. Quando Pedro diz, olha, tu és o Cristo, ele diz, olha, não revelem isso por enquanto. Embora Pedro não tenha entendido, porque logo depois de dizer que Jesus era o Cristo, ele quer evitar que Jesus se dê na cruz, que Jesus abrace o sofrimento pela nossa salvação. Ou seja, ele ainda não tinha entendido, apesar de ter verbalizado que Cristo era o Messias. Interessante que no Evangelho de Marcos, primeiro essa questão do segredo messiânico mostra a humildade de Jesus. Ele não quer aparecer por aparecer. Segundo, Jesus se deixa revelar como Filho de Deus no Evangelho de Marcos lá no final, no capítulo 15, a partir da boca de um centurião romano, ou seja, de um pagão, que diz, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E isso acontece depois de Jesus dar a vida na cruz pela nossa salvação. Para dizer que está clara a identidade de Cristo, está claro que ele é o Filho de Deus, a partir da sua entrega total na cruz, por amor ao Pai e por amor a nós, a humanidade ferida. Ali, a partir da entrega dele na cruz, nós realmente temos condições de dizer quem ele é. Ele é verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Guardemos no nosso coração isso para que nós tenhamos sempre clareza sobre quem é Jesus. Ele é alguém que dá a vida, com humildade, com profundo amor, com coração ardente, e nos ensina a ser da mesma forma, como ele, humildes, dispostos a dar a vida, a servir até o fim e com um coração ardente. Porque nós somos chamados a ser imagem do Filho de Deus. E esse é o Filho de Deus que se revela no Evangelho de Marcos. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.